Será que o inferno realmente existe? Nós sabemos que existem alguns segmentos religiosos que negam a existência do inferno. Mas o que de fato a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto? É isso que nós vamos aprender hoje. Mas eu te peço que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Vamos lá? Bom, é fato que a palavra inferno ela não existe no texto original da Bíblia. Você sabe que a Bíblia originalmente ela é escrita em hebraico, o seu Antigo Testamento, e em grego, o Novo Testamento. O que existe no Antigo Testamento é a palavra Sheol. E esta palavra Sheol, quando ela foi traduzida para o grego, ela foi traduzida como Hades. Mas existem outras palavras no texto bíblico para designar esse ambiente pós-vida. E estas palavras são Tártaro e Gueena. Então, quando nós nos deparamos com essas palavras, nós precisamos entendê-las à luz do seu contexto, para entender de fato o que essas palavras significam. Então, quando você se depara com essas palavras no texto bíblico, é importante que você saiba situá-las dentro do seu contexto para você entender o que elas realmente significam. Então, quando você se depara com a palavra Sheol no texto hebraico, esta palavra ela designa um ambiente, um espaço do mundo inferior. Então, a ideia da palavra inferno é exatamente essa, mundo inferior, nada mais do que isso. Então a palavra Sheol, ela tem esse mesmo sentido de falar, de mencionar sobre o mundo inferior. Da mesma sorte, a palavra Hades no grego, que é a tradução da palavra Sheol, ela também significa mundo inferior. Mas a Bíblia Sagrada também fala do Tártaro e do Gueena. E esses dois ambientes, que se referem exatamente a esse mesmo espaço físico, têm uma aplicação um pouco diferente no texto bíblico. Trazem com mais clareza o que ocorre nesse tipo de ambiente. E nos revelam que, de fato, esse ambiente é um lugar de tormento, conforme nós encontramos em vários textos bíblicos. Porém, algumas pessoas que tentam negar a verdade do texto bíblico, elas tendem a dizer que estas palavras, Sheol e Hades, elas significam apenas sepultura. Mas será que de fato essas palavras significam apenas sepultura? Vamos analisar alguns textos bíblicos e nós vamos entender se de fato existe a possibilidade de nós aplicarmos essas palavras apenas à sepultura. Então observe, por exemplo, o que diz o texto de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, quando esse texto fala sobre fogo eterno, naturalmente esse texto não se refere à sepultura, pois não existe fogo na sepultura. Então ele fala sim de um lugar de tormento, de um ambiente onde seres rebeldes contra Deus serão atormentados. Veja comigo também o que diz o texto de Marcos, capítulo 9, versículo 47 e 48. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então o texto é muito claro, embora a palavra que apareça aqui realmente seja a palavra Hades, e não necessariamente a palavra inferno. Na nossa Bíblia aparece a palavra inferno porque é uma latinização do termo Hades e também do termo Sheol. Mas, obviamente, que esse ambiente, essa palavra, ela se refere exatamente ao mesmo lugar. E o texto diz que lá o verme não morre e o fogo não se apaga. Então é óbvio, pelo contexto, que o texto não se refere à sepultura. Veja ainda comigo o que diz Lucas, capítulo 8, versículo 31. E rogavam-lhe que não lhes mandasse sair para o abismo. O texto em questão faz referência a uma libertação que Jesus operou. E o texto diz que os demônios pediram para que Jesus não lhes mandasse para o abismo. Será que os demônios estavam com medo da sepultura? É óbvio que não. É óbvio que os demônios aqui, eles estão com medo de um lugar de tormento, estão clamando para que não sejam lançados ainda nesse lugar de tormento. E para encerrar, eu quero ler com você o que diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e versículo 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então fica claro nesse texto que sim, o inferno existe. É um lugar de tormento e posteriormente esse lugar de tormento dará lugar a um lugar ainda pior do que ele. E para encerrar de vez o assunto, quando nós nos referimos à palavra sepultura,
nós encontramos no texto hebraico e no texto grego palavras correspondentes exatamente a esses ambientes. Então, por exemplo, quando você se refere à sepultura no hebraico, a palavra para sepultura no hebraico é a palavra kever e não Sheol. Sheol, de fato, representa um lugar, um mundo inferior. Quando você se refere à sepultura no texto grego, naturalmente você encontra a palavra mnemeion, e não a palavra Hades, porque Hades representa um mundo inferior e não sepultura. Então fica claro para nós que sim, o inferno é uma doutrina bíblica, está claro na Bíblia, e aqueles que negam a existência do inferno têm sido desonestos com o texto bíblico, tentando de certa forma humanizar Deus, exaltando demais o amor e a bondade de Deus e negligenciando a sua justiça. Bom, essa é a nossa breve explicação sobre a questão do inferno. Espero que tenha sido esclarecedor para você. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, te peço mais uma vez que você curta, comente e compartilhe. Deixe a sua opinião também se você não concorda com o nosso comentário. Será importante saber a sua opinião e poder, de certa forma, explicar melhor para você se você ainda não entendeu sobre essa questão.